Da tribuna da Câmara, a deputada federal Alê Silva comentou a divulgação da delação do operador Marcos Valério, apontando que as informações não chegam a ser uma novidade. A deputada mencionou que o ex-operador disse que administrava um caixa clandestino do PT com 100 milhões de reais e que foi acionado para entregar 6 milhões a um empresário que estava chantageando o ex-presidente Lula. A deputada lembrou que em 2019, uma escuta telefônica mostrou um integrante do PCC dizendo que a facção tinha um diálogo cabuloso com o PT e disse: "O Partido dos Trabalhadores e o governo do PT sempre foi conivente com o narcotráfico." A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de um ano, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Muito obrigada pela compreensão. Bom dia, Brasil. Bom dia, minha querida Minas Gerais. Presidente, sem muita surpresa, nós recebemos essa notícia durante o fim de semana, em que estampou algumas capas de revistas aqui no Brasil, não todas, porque nós sabemos que várias delas já estão aí compradas, pela esquerda, mas aquelas que ainda não se venderam e que ainda tem um pouquinho de neutralidade, diz o seguinte: em delação, Marcos Valério diz que administrava caixa clandestino do PT com 100 milhões de reais. Publicitário alegou que foi procurado pela Legenda para entregar 6 milhões a empresários que chantageavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O publicitário alegou em sua delação à Polícia Federal que era administrador desse caixa. Em 2005, Valério teria procurado pela Legenda para entregar os 6 milhões. Em sua delação, presidente, o senhor Marcos Valério ainda fala sobre ligações do Partido dos Trabalhadores, que não trabalham, com o PCC, o que comunga com uma outra notícia que foi publicada em 2019, agosto de 2019, pela Veja, que dizia o seguinte: o PT tinha diálogo com nós, cabuloso, diz preso do PCC grampeado. Bom, excelência, por que eu digo que nada disso nos causou tanta surpresa? Porque quanto aos fatos públicos e notórios, eles independem até de provas. As evidências são gigantescas. E isso nos faz entender, como sempre, o Partido dos Trabalhadores, como o governo do PT sempre foi conivente com o narcotráfico, cujo ex-presidente, inclusive, chegou a dar indulto, graça para terroristas, para assassinos, para narcotraficantes, inclusive dando guarita para terrorista italiano aqui no nosso Brasil. Olha, o povo brasileiro está cansado disso. Pensem nas mães sofredoras que perderam seus filhos para o tráfico. Pensem nas mães sofredoras desse país que perderam suas filhas e seus filhos para o crime organizado. Pensem em quanto que essa nação gasta todos os anos para manter a segurança e para bater o crime organizado
organizado nesse país. Não, senhor presidente, nós queremos quem defenda a paz, quem defenda a família, quem defenda o cidadão honesto e não quem defenda interesses de pessoas. Essa semana aqui vai ser. Por gentileza, constar minha fala na Voz do Brasil e muito obrigada. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, também a audiência que nos prestigia aqui nas galerias do plenário da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, tempos muito difíceis vivemos no Brasil, em que confirma-se, por meio de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a cassação de um parlamentar. A cassação de um parlamentar por supostamente, deputado Paulo Eduardo Martins, disseminar fake news, por supostamente atacar a democracia. São dois conceitos absolutamente vagos e que, ainda que coubessem nessa decisão em relação àquele parlamentar, ou seja, disseminação de fake news ou ataque à democracia, é importante lembrar que tudo o que ele divulgou nas suas redes aconteceu nos últimos minutos antes do fechamento das urnas, tendo sido ele o parlamentar estadual mais votado no seu estado. Ou seja, sequer houve tempo para que quaisquer tipo de manifestações suas, fossem verdadeiras ou falsas, redundassem em votos suficientes para que se sagrasse vitorioso nas urnas. É um absurdo, senhor presidente, que estamos vivendo hoje, porque parece que o TSE e agora o STF estão querendo converter-se em ministérios da verdade. Algo que foi lido lá em George Orwell, lá atrás, na primeira metade do século passado, está agora sendo colocado em prática aqui no Brasil, e isso é muito triste, isso é muito sério. Um parlamentar cassado por supostamente disseminar fake news e por atacar a democracia. Senhor presidente, eu sou cientista político, aliás, falo aqui como quem estudou muito nesta área. Sequer os cientistas políticos concordam com todas as condições que fazem com que uma democracia seja de fato uma democracia. Aliás, índices internacionais também divergem sobre quais países são democracias e quais não são. Agora, quem não diverge, quem não hesita em se autoproclamar democrático é quem é ditador. Não à toa, a China, uma ditadura comunista, se diz uma república democrática e popular. Não à toa, Maduro diz que foi eleito democraticamente. Cuba, partido único. Quem discorda, paredão. Gostam de dizer que também é uma democracia. Muito grave o que estamos vendo. E é bom dizer que houve 2 exceções, 2 votos de senhores ministros do Supremo Tribunal Federal contra esta cassação. Mas é muito triste, senhor presidente, ver uma maioria se formando não apenas para cassar um parlamentar, mas mais do que isso, para estabelecer uma jurisprudência para tentar amordaçar outros parlamentares, para ameaçar outros parlamentares de eventual cassação se ousarem, por exemplo, fazerem o seu papel de fiscal da lei e do próprio sistema eleitoral, pois é isso que nós somos. Apenas para concluir, presidente. É isso que nós somos. Se um eleitor me encaminhar uma dúvida sobre o processo eleitoral, sobre urnas eletrônicas ou voto em papel, o que seja, me parece que o recado é: não se pode questionar. Isso é um absurdo, presidente. Governos servem para ser questionados, por isso devem ser inclusive limitados, porque os governos que devem servir às pessoas e não as pessoas aos governos. Ok, deputado, para falar um pouco sobre o jornalismo, eu queria ouvir a sua opinião sobre essas agências de checagem que hoje pipocam aí no jornalismo, né? Qual é a sua opinião sobre elas? Olha, velho, você checar a veracidade do fato sempre foi uma função do jornalismo. Dizer que você tinha regras para isso. Eu passei
dezenas e dezenas de noites sem dormir por ter escrito um editorial que eu chegava em casa e falava para minha mulher: putz, será que eu fui injusto? Será que eu ficava com, eu acho que eu fui injusto? Eu ficava com vontade de correr às bancas e comprar o jornal inteiro para não deixar aquilo sair, né? Você tinha essa preocupação, era central, né? Se aquilo correspondia mesmo ao fato ou não, se você estava... Então, isso aí tudo deságua, qualquer instrumento desse, desde que ele seja espontâneo, né, e que a decisão final fique na mão do leitor, é positivo. Se você trabalha para dar condições ao leitor de concluir ele mesmo se aquele fato é verdadeiro ou não é verdadeiro, é um trabalho positivo. Agora, se isso vira um instrumento para o governo dizer qual é a verdade e qual não é a verdade, né? Então, tudo isso de fake news é tudo uma mentirada, um bullshit da luta política mais rasteira, né? Mais rasteira, porque a única pessoa que tem o direito de achar se é verdade ou não é verdade é o ouvinte. Se puser o governo fazendo esse papel, você vira fatalmente, inevitavelmente, uma ditadura, né, que vai, como toda ditadura, começa aí e vai até o holocausto final, entendeu? Vai passo a passo, ela termina com tiro na nuca.